Vamos falar de cinismo hoje? E vamos usar a literatura russa para isso? Provavelmente você já lidou com pessoas que têm um comportamento cínico, ou seja, elas sentem que a verdade e a realidade são jogos perversos e essas pessoas acabam usando essas regras imaginárias delas para sobreviver e para se dar bem, ao custo eventualmente do sofrimento do outro. Mas antes da gente começar a julgar essas pessoas e esses comportamentos, é importante a gente ter em mente que todos nós temos algum grau de cinismo dentro de nós. Por quê? Porque a realidade é realmente difícil e é muito complicado a gente conseguir filtrar o que é virtude e o que é vício dentro disso que pode se considerar como um jogo. Se você quiser entender um pouco melhor esse cenário, senta aí que hoje a gente vai falar disso. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Hoje eu vou usar a obra O Idiota para a gente falar um pouco de cinismo. Como você sabe, eu não faço resumos aqui, então eu vou pegar uma ideia interessante dessa obra e vou desdobrar ela para você ver como isso também acontece no seu dia a dia. Muitas pessoas, normalmente, quando pegam o idiota para falar, elas vão para o resumo e falam direto do Príncipe Mishkin como se ele fosse o único idiota ali e todos os outros fossem figuras astutas e sagazes e tal. Eu vou trazer uma outra perspectiva para você aqui. A minha perspectiva é que todos ali, em maior ou menor grau, têm algum grau de idiota. Por quê? Se você pega, por exemplo, a Anastácia, ela tem vários comportamentos autodestrutivos que acabam tornando a vida dela muito mais difícil durante a obra, porque ela está marcada por um abuso lá no início da infância por parte do tutor, que também é um idiota, pelas próprias características dele. Se você pegar a Aglaé, ela é uma personagem muito unilateral, ela só vê as coisas da ótica dela, porque ela cresceu numa sociedade burguesa e protegida, então para ela ou as coisas são do jeito que ela imagina, ou elas não são. E isso também, se a gente for enquadrar dentro desse conceito do espectro de idiota, dava para a gente pensar um pouco nessa direção. Só que hoje eu vou pegar um personagem um pouco mais complexo que, apesar dele se assumir às vezes como abjeto, como eventualmente idiota, ele tem uma profundidade de campo que nos interessa muito. Esse personagem é o Lebedev. Apesar dele ser razoavelmente secundário na obra, ele é um personagem muito profundo e muito interessante. Primeiro porque ele dá muitas demonstrações de leitura de cena. Isso quer dizer que naquelas relações complexas e intricadas, ele sabe quem está enganando quem, por quê, quais são os segredos de cada um, e ele consegue inclusive trabalhar em causa própria usando desses segredos. Um outro ponto que traz complexidade para ele é essa mistura de astúcia com incompetência. Ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, como eu falei agora. Muitas vezes ele tropeça nos próprios passos e faz cagadas durante a obra e é obrigado a assumir que eventualmente roubou alguém ou agiu de uma forma condenável e agora ele precisa assumir aí a responsabilidade dele, mesmo que seja para dar a volta no interlocutor. Eu vou trabalhar esse perfil do Lebedev do ponto de vista de uma inteligência ferida. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente alinha isso com o cinismo? É uma inteligência, porque é sensível, ela acompanha os outros personagens, ela tem astúcia, tem capacidade de argumentação, tem memória, entende a dinâmica social dos outros personagens, das pessoas à volta. E ela é ferida porque ela, com frequência, não trabalha em prol dos interesses comuns e trabalha com jogos de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Ela ganha, os outros perdem. E isso aí caracteriza muito o Lebedev ao longo das páginas do livro. Como o livro é imenso, eu recomendo que você leia ele, vale a pena. Eu vou pegar apenas 2 trechos para fundamentar essa minha hipótese aqui e depois eu vou desempacotar eles e trabalhar outras ideias por dentro. Vamos lá para os trechos. Não creio nos carros que trazem o pão para a humanidade. Por quê? Se uma ideia moral não os dirige, estes carros podem friamente excluir do direito ao pão que eles transportam uma boa parte do gênero humano, e isso já se viu. Muito bem, vou ler mais um trecho, segura a onda aí comigo, e aí depois a gente vai desempacotar esse raciocínio. Vamos para o segundo trecho. As riquezas são em maior número, mas as forças declinam. Não há mais força de ideal capaz de criar um laço entre os homens. Tudo amoleceu, tudo está bêbado. Sim, todos nós estamos bêbados. Tem outros textos interessantes aí, é um personagem incrível, ele por si só daria um livro, mas eu quero pegar 2 ideias que tem nesses trechos para a gente expandir. A primeira delas é essa de que já se viu que se pode excluir todo mundo dos recursos. E a segunda é de que todos nós estamos bêbados. Você consegue ver aí a expressão de um ideal frustrado. O que isso quer dizer? Alguém, no caso Lebedev, tinha uma visão de como o mundo deveria ser, ou seja, todos deveriam ter direito aos recursos e todos deveríamos estar sóbrios, só que ele está lidando com a dor e a frustração do mundo não ser assim. E eu diria, eu com a minha leitura do Idiota, que isso aí pauta grande parte dos comportamentos do Lebedev ao longo da história. E nos interessa porque existem muitos Lebedevs espalhados por aí, provavelmente você pode conhecer algum deles.
Beleza, para complementar esse raciocínio do cínico, eu vou falar um pouco de idealismo e eu vou usar uma ideia do George Carlin, que é um comediante incrível, se você não conhece, vale a pena procurar, para fundamentar isso. A ideia dele é basicamente o seguinte: dentro de toda pessoa cínica há um idealista desapontado. Vou falar de novo, dentro de toda pessoa cínica tem um idealista desapontado. Eu acho essa ideia muito interessante e a gente tem já os ingredientes para costurar essa perspectiva de cinismo e idealismo. Se a gente for parar para ver um cínico, ele tem muito idealismo dentro de si. Às vezes ele é uma figura sedutora, ele finge que te ouve, ele usa os seus próprios argumentos contra você para te provar que o mundo não é lá essas coisas como você está pensando. Mas por quê? Porque, por um lado, no passado, o cínico já acreditou num mundo que estava desequilibradamente na direção do ideal. Depois ele foi ferido e agora ele acredita num mundo que está desequilibradamente contra o ideal. A favor, né, da desgraça, não a favor, mas vendo a desgraça como uma força incontornável e se alinhando na direção da desgraça. E isso é interessante pelo seguinte: o cínico não consegue viver sozinho com o cinismo dele. Ele precisa tentar colonizar a sua visão de mundo, porque o que o mundo diz sobre ele se só ele pensar dessa forma? Por isso, a visão de mundo dele tem que ser integral e cada vez mais pessoas, idealmente para ele, têm que concordar com essa visão de mundo trágica. E agora, trabalhar dessa dimensão do cínico como um idealista frustrado, eu vou desdobrar isso em duas outras faces, a da vítima do cínico e a do próprio cínico, para a gente poder examinar os dois fenômenos. A vítima do cínico, no caso do livro próprio Príncipe Mishkin, ela vai acabar sendo vítima de traições. Por quê? O cínico vai apresentar alguma percepção de proximidade para tentar encantar essa vítima, entre aspas, e ao longo do tempo ele vai sistematicamente traindo a vítima, ele vai se aproveitando da vítima. Há um ponto em que ele pode ou acabar com a própria vítima ou acabar com a esperança dela, tornar essa vítima num outro cínico. E é interessante, se você for ler o livro, você perceber que o cínico nunca vai trabalhar só com palavras de cinismo, porque ele precisa usar a esperança ou algum grau de fé na vida como início da conversa. Tem que ser algo como: olha, veja bem, eu compreendo a sua ingenuidade, a sua boa vontade, etc. Porém, e aí começa toda a substância do cinismo dele a entrar, né, nesse processo de colonizar a sua visão de mundo. Muito bem, a gente viu um pouco do que pode acontecer com a vítima do cínico, né? No caso, os príncipes Mishkins que tem no mundo. E agora a gente vai falar um pouco do cínico em si. Se por um lado a vítima do cínico ela é traída pelo cínico, por outro lado o cínico trai a si mesmo. Por quê? Se a gente for partir do pressuposto que ele é um desiludido, ele errou da primeira vez ao achar que o mundo era o ideal que ele tinha em mente. E aí ele foi lá e se deslocou de maneira brutal e errou da segunda vez por achar que o mundo é só tragédia, porque o mundo também não é só tragédia para a infelicidade do próprio cínico. Essa visão do cínico de que o mundo é só tragédia, ela é só um outro polo da falta de equilíbrio dele. Ele faltou com o equilíbrio na primeira percepção, está faltando com o equilíbrio na segunda percepção. E aí o que ele precisa fazer para manter o senso de realidade dele é começar a etiquetar tudo como tragédia, porque vai ser muito difícil ele entender que essa segunda falha de percepção foi dele e não foi uma falha do mundo. Na minha opinião, o problema da vítima do cínico é mais simples do que o do cínico. Por quê? Porque se ela consegue, né, é claro, identificar que ela está lidando com um cínico, basta ela se afastar. Não adianta negociar com o cínico, porque o cínico tem uma ferida na raiz dele. Você não está negociando com a ferida que o cínico viveu e que tornou ele um cínico. Então, não é da sua conta mudar esse senso de realidade, sendo mais fácil, mais prático você se afastar dele. Agora, na minha opinião, e eu tenho um personagem cínico no meu primeiro romance, né, chama Jogos Marcados no Corpo de Deus, vou deixar o link para você na descrição. Na minha opinião, o cínico ele vive um problema mais denso. Por quê? Ele carrega essa realidade ferida, essa desilusão, para onde ele for. E normalmente, para a pessoa se tornar cínica, ela tem que ser muito inteligente. É mais difícil quando a gente está limitado, eu digo está, mas quando a gente está limitado na nossa percepção, é mais difícil a gente se tornar cínico. Porque às vezes a gente não tem a capacidade argumentativa para contar essa história toda sobre a tragédia do mundo. Né? Então o cínico ele acaba sendo vítima da própria inteligência dele, pela forma como ele argumenta as coisas e a forma como ele vai convencendo um a um à sua volta. E se ele acaba construindo esse convencimento à sua volta, isso dá mais força para o cinismo dele, tornando a condição dele mais trágica. Muito bem, te mostrei aí um pouco da raiz do cínico dentro dessa fundamentação, usando Dostoiévski. Falei um pouco de George Carlin, mostrei um pouco das duas dimensões dos problemas, né? Do cínico e da vítima do cínico. Mas antes da gente andar para frente, é importante eu pontuar o seguinte:
A gente está aqui para aprender a ler o mundo, né? O nome desse canal não é resolver o mundo, não é consertar o mundo, então não estou aqui, né, na missão de tentar consertar as pessoas cínicas, ajudar todo mundo que é vítima de um cínico, até porque essa seria uma missão muito complicada, fora de mão, né? Não tem alcance para isso, mas se eu conseguir te transmitir um pouco de perspectiva, eu acho que eu já fiz a minha missão. E também se eu te convencer a ler O Idiota do Dostoiévski. Dito isso, a gente já viu um pouco do perfil do cínico e a gente viu um pouco dos problemas dos dois. E na minha percepção e experiência pessoal, eu acho que é melhor para a vítima do cínico é realmente o afastamento. Agora, se você se identificou com o cínico, primeiro de tudo, parabéns pela coragem. Depois disso, suponha o caso em que você quer ver as coisas diferentes. Suponha que você está cansado do seu cinismo e você não quer mais ter certeza de que tudo é uma tragédia e convencer todo mundo disso. Eu vou te trazer algumas perspectivas que podem te ajudar. Podem ajudar o cínico, mas pode ajudar o cínico que tem dentro de você. Às vezes você não é completamente cínico, mas você tem rompantes momentos de cinismo. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente não confundir blindagem com proteção. Porque todo mundo sofre, todo mundo passa por problema, né? Se você ver o meu episódio do Schopenhauer, você vai ver que ele acha que a vida é apenas desgraça e a gente morre com as armas na mão. Parece uma visão cínica, mas lendo o livro você vai ver que não é. Uma visão muito generosa para a gente poder ter mais otimismo diante das intempéries da vida. Mas o que eu quero dizer com não confundir blindagem com proteção? Às vezes, a gente, no ímpeto de se proteger de feridas que já passaram, que já aconteceram, a gente entra nessa agonia de proteção constante. Essa proteção constante pode nos colocar em estado de guerra, em estado de combate com o outro, mas pode nos tornar cínicos. Por exemplo, eu tenho um episódio que eu falei de desapego defensivo, vale a pena você dar uma olhada, que é um tipo de traço de cinismo, que é quando você começa a desdenhar qualquer desejo, porque você imagina que já que não vai conseguir. Um outro ponto ainda dessa blindagem é o seguinte, ela parece que está te protegendo do futuro, mas na verdade ela está te impedindo de conhecer o novo, ela está te impedindo de se aproximar das pessoas, de desfrutar da vida, de trocar realmente com as pessoas à sua volta, de gerar algum grau de proximidade e de intimidade com você. Então, no final das contas, você não conseguindo nem ser aceito, nem ser amado por estar blindado, você é o principal prejudicado pelo seu cinismo. Depois, um outro ponto que eu acho que vale muito a pena, eu já me beneficiei muito disso, porque já fui uma pessoa muito pessimista, é você aprender com quem tem fé, aprender com os idiotas da vida, os príncipes Mishkins que tem por aí. Por quê? Porque às vezes a gente fica com essa sensação de que o nosso pessimismo, na verdade, é informação privilegiada, que o mundo é assim mesmo e tal. E não é, você vai testemunhar ao longo da vida, e no próprio livro você vê isso em alguns desdobramentos da história do Mishkin, que as pessoas que têm fé na vida, que têm essa visão um pouco mais ingênua, elas acabam descobrindo áreas do mapa da vida que um cínico não consegue. Para isso, eu gosto muito da música Maria Maria, do Milton Nascimento, que diz num dado momento que essas pessoas trazem na pele essa estranha mania de ter fé na vida. É uma estranha mania, né? Do meu ponto de vista, de quem já foi um pessimista, mas eu diria que essa mania ela só traz benefícios ao longo da nossa permanência por aqui. Um último ponto, antes de eu me encaminhar para o final, é essa questão de você lidar com o risco. Por quê? As manias, assim como os hábitos, elas têm esse gatilho, né? Acontece alguma coisa que te engatilha e você entra numa rotina, que no caso do cínico é a rotina do cínico, e você espera um resultado que no caso do cínico é estar protegido. Né? O ponto é, o risco ele é a porta de entrada do cinismo. Se você começar a ver todo o risco como uma experiência negativa, você vai deixar de ver que o risco ele carrega dentro de si a possibilidade de você ganhar alguma coisa. E que quem não arrisca ser triste não consegue ser feliz, assim como quem não arrisca ser rejeitado não consegue ser amado. E por fim, a última perspectiva que eu trago aí para os cínicos dentro da gente é a de continuar praticando. A gente não deixa de ser cínico de um dia para o outro, a gente não deixa de ter medo da vida e criar rotinas de blindagem que, inclusive, nos frustram e nos infertilizam de um dia para o outro. E é importante a gente ir em passos de formiga, até essa mania de ter fé na vida começar a aparecer. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com algo que você já viveu ou está vivendo? Ou com alguém que você conhece? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você gostou dessa conversa, não esquece de deixar o seu like ou se inscrever no canal, ou enviar para alguém que você acha que vai se beneficiar desse assunto. Sempre tem alguém precisando ouvir uma perspectiva desse tipo. E esse tipo de gesto me ajuda a trazer sempre o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.